Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10. Evolução Hacker. Parte 7. Capítulo 59. 3 dias depois, na Praça de Nova York. Situada no coração da cidade movimentada, a praça estava repleta de restaurantes, locais de entretenimento e atrações de todos os tipos. Turistas lotavam as ruas, rindo e conversando, e sua animação ecoava pela multidão vibrante. O vovô Max estacionou a lata velha na garagem subterrânea e depois levou Ben e Gwen para o andar de cima de elevador. Lá dentro, o ambiente era silencioso, tão silencioso que só se ouvia a respiração deles. De repente, uma voz suave quebrou o silêncio. Gostaria de saber como Lucian está. O rosto delicado de Gwen demonstrava clara preocupação. 3 noites atrás, Lucian se transformou em Buzoshok para perseguir Fantasmático depois que ele escapou do Omnitrix. O tempo passou rápido, e ainda não havia notícias dele. Ben deu um tapinha no ombro dela. Relaxa, nerd. Seu primo é durão, ele vai ficar bem. Não se preocupe, disse o vovô Max, fazendo uma pausa antes de continuar. Na verdade, Lucian me ligou hoje cedo. Ele disse que o Fantasmático escapou, mas já está voltando. Sério? Os olhos de Gwen brilharam. Ela não conseguiu esconder o alívio em sua expressão. Ela só queria que ele voltasse em segurança. Ao ouvir isso, Ben soltou um suspiro profundo. Apesar de sua atitude geralmente tranquila, ele estava mais ansioso do que gostaria de admitir. Mas vovô, por que você não nos contou antes? Ficamos preocupados a manhã toda à toa, disse Ben com um toque de frustração. O vovô Max, com os cabelos agora quase todos grisalhos, apenas suspirou baixinho e não respondeu. Ele tinha a sensação incômoda de que o Fantasmático ainda não tinha terminado, que ainda estava à espreita nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Logo depois, eles saíram do elevador e entraram no movimentado shopping center. Eles não estavam lá para se divertir, só precisavam comprar alguns suprimentos. Cerca de meia hora depois, o avô os levou até o caixa. De repente Ben, que parecerá meio adormecido a manhã toda, animou-se e seus olhos se arregalaram de entusiasmo. Bobo, o que foi? Gwen seguiu o olhar dele. Um guarda-costas alto e careca, usando óculos escuros, se erguia como uma muralha humana na entrada de um fliperama de luxo. Lá dentro, uma multidão de jovens estilosos, homens e mulheres, vibrava, completamente absortos em seus jogos, extasiados com a emoção de subir de nível e vencer batalhas. É o lançamento do novo Sumo Slammers para a Arcade, exclamou Ben, mal conseguindo se conter. Ele começou a avançar rapidamente, mas o guarda-costas imediatamente se colocou em seu caminho, como uma barreira sólida entre Ben e o salão de jogos. Por favor, apresente seu crachá VIP, disse o guarda-costas secamente, com um leve brilho refletido em seus óculos de sol. Ben, pare de brincar, ainda não terminamos as compras. Carregando várias sacolas, o vovô Max dirigiu-se diretamente para a saída. Gwen seguiu rapidamente, olhando para trás para gritar, bobo, vamos lá. Sim, respondeu Ben, mas em vez de segui-lo, ele se escondeu num canto tranquilo. Ele pressionou o Omnitrix, percorrendo rapidamente as opções antes de pressioná-lo com força. Baque! Um clarão de luz verde e sinistra brilhou brevemente, assustando o entregador que estava por perto, o qual se virou nervosamente, mas não viu nada. Entretanto, na entrada do evento Sumo Slammers, uma rajada de vento frio passou pelo guarda-costas careca, fazendo tremer incontrolavelmente. Nosso distinto VIP alienígena chegou. Fantasmático materializou-se ao lado dele, inclinando-se para perto para sussurrar em seu ouvido, um hálito gélido roçando sua pele. Antes que o guarda pudesse reagir, Fantasmático apareceu em um canto do fliperama, pegou um controle e entrou em uma partida de Sumo Slammers como um jogador comum, deixando o guarda-costas paralisado de confusão. Por que eu me sinto arrepiado, mas não consigo dizer por quê? Fantasmático perguntou com a voz rouca enquanto suas mãos ainda operavam freneticamente os controles. Talvez seja apenas o medo de ser descoberto, hehe. Com esse pensamento, Fantasmático relaxou, mergulhando ainda mais no caos emocionante do jogo de arcade. Poucos minutos depois, uma mão grande e calejada apertou repentinamente o ombro de Ben por trás. Garoto, quando você entrou aqui escondido? A testa do guarda-costas careca estava saliente, com veias saltadas, enquanto ele encarava Ben, que estava atônito. Ai não, isso é ruim, Ben murmurou, percebendo que estava em apuros. E como previsto, o guarda-careca logo localizou o vovô Max. Foi preciso um pagamento considerável para que ele finalmente concordasse em libertar Ben, obcecado por jogos. De volta à lata velha, o peito do vovô Max subia e descia com uma raiva mal contida. Ele passará dias preocupado com a segurança de Lucian, quase sem dormir, e agora Ben causará mais um problema. Mas ele ainda era seu neto. Controlando a raiva, o vovô Max firmou o tom de voz e disse lentamente, Ben, seu comportamento hoje me decepcionou muito. Ah, qual é? Ben resmungou, batendo na testa. Eu só queria jogar uma partida. Não era nada demais. Como eu ia saber que o careca ia surtar desse jeito? Isso só fez com que a fúria do avô fervesse novamente. Escutem com atenção. Nas próximas 2 semanas, nada de quadrinhos, nada de videogames. Esse é o castigo de vocês. As palavras atingiram Ben como um tapa. Ele franziu a testa e deu um passo à frente para protestar. Isso não é justo. Não é justo, retrucou o avô. Você invadiu uma área privada. Como isso é justo? De pé ali perto, Gwen olhou para os dois, sem saber o que fazer. Com licença.
Mas antes que ela pudesse terminar, ambas se viraram para ela com o mesmo olhar repreensivo e dispararam em uníssono. Isso não é da sua conta. Gwen suspirou, recuando em sinal de derrota. O avô então apontou bruscamente para o Omnitrix de Ben. Esse relógio foi dado a você por Lucian. Seu propósito é ajudar os outros, não para diversão egoísta ou comportamento imprudente. A expressão de Ben endureceu, então ele retrucou. Eu sei disso, mas não é como se eu tivesse feito algo errado. E também já usei para coisas boas. Salvei aquele raro tigre maltês da última vez. Qual o problema de fazer algo por mim de vez em quando? Os olhos envelhecidos do avô brilhavam de raiva. Não me interessa. Nas próximas 2 semanas você fica aí. Não vai a lugar nenhum. Você não é meu pai. Ben disparou, batendo a porta ao sair furioso, deixando o trailer em um silêncio pesado. Ao vê-lo desaparecer, o avô suspirou e disse cansado para Gwen. Vá atrás dele. Certifique-se de que ele fique longe de problemas. Sim, vovô. Gwen assentiu com a cabeça e saiu correndo atrás de Ben. O fliperama estava escuro e caótico, cheio de fumaça e luzes piscantes. Punks com cabelos tingidos e penteados desarrumados vagavam por toda parte, seus rostos marcados por sorrisos arrogantes e rebeldes. Ben estava sozinho em frente a uma máquina de fliperama confronto de dinossauros. Mas assim que ele colocou uma moeda e se preparou para jogar, letras vermelhas brilhantes surgiram repentinamente na tela. Game over. Fim de jogo. Ben olhou incrédulo. O quê? Eu nem consegui jogar. Que enganação. Um punk de cabelo verde e brinco brilhante passou por ali, sorrindo de forma debochada para ele. Garoto, se você vier jogar seu dinheiro num lugar como este, a culpa é sua, disse ele em tom de deboche. Então por que mais alguém viria aqui? Retrucou Ben. Para conquistar garotas, obviamente. O punk riu passando o braço em volta de uma garota vistosa que estava ao seu lado, antes de sair pela porta com ar arrogante. Ah, tanto faz. Ben suspirou, se deixando cair como um balão murcho. Já irritado depois de levar uma bronca do avô, isso só piorou seu humor. Então, uma voz calma, porém confiante, soou nas proximidades. Ele tem razão. Você não deveria estar aqui brincando. Ben se virou na direção da voz e viu um garoto de cabelos negros, com as roupas rasgadas e gastas, encostado preguiçosamente em outra máquina de fliperama. Este lugar é uma tremenda exploração, resmungou Ben. Sim, disse o menino com um sorriso irônico. Mas para mim é uma árvore de dinheiro. Capítulo 60. Ao ouvir isso, Ben ficou completamente confuso e não conseguiu se conter, exclamando. Espera aí, o que você é? Você está me dizendo que consegue fazer uma máquina de fliperama cuspir dinheiro? Exatamente. O garoto de cabelos negros ergueu a mão, apoiando-a casualmente no gabinete do fliperama, um sorriso malicioso curvando seus lábios. Aqui vou te pagar uma partida. ZZZZT. Uma descarga elétrica ofuscante emanou da máquina, crepitando em seu braço. Ao mesmo tempo, moedas começaram a jorrar da fenda em uma cascata prateada, caindo no chão como uma tempestade de dinheiro. Ben ficou paralisado, completamente estupefato. Após uma longa pausa, ele finalmente conseguiu falar. Cara, isso é incrível. Como você fez isso? Ele já tinha visto muita coisa estranha antes, mas nunca nada parecido com isso. Fazer uma máquina de jogos vomitar moedas sob comando? Isso era loucura de outro nível. Simples. Posso absorver a energia de qualquer coisa que eu toque e liberá-la como quiser. O tom do garoto era arrogante, sua expressão cheia de desafio. Meu nome é Kevin. O dinheiro no chão é seu. Obrigado. Meu nome é Ben. Ben se agachou, estendendo a mão para pegar a pilha de moedas. Ele planejava jogar à vontade e dar uma lição naquele fliperama explorador. Nesse instante, Gwen apareceu correndo atrás dele. Ben, não faça isso. Esse dinheiro não é nosso, disse ela com urgência, tentando impedi-lo antes que ele se deixasse levar. Agora sim, disse Ben, sorrindo enquanto juntava um punhado de moedas com os olhos brilhando de entusiasmo. Naquele instante, os olhos de Kevin se voltaram para algo atrás de Ben. Sua expressão mudou ligeiramente. Tenho que ir. Até mais. Ele acenou com a mão casualmente. Espera. Vamos sair mais tarde. Ben gritou atrás dele, ansioso para fazer amizade com aquele cara legal e tranquilo. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um empurrão forte o derrubou. Anda logo, garoto. Um punk ruivo com cabelo espetado entrou com ar arrogante, acompanhado por um grupo de capangas, todos encarando Kevin de forma ameaçadora. Pego de surpresa, Ben tropeçou e caiu no chão furioso na hora. O ruivo deu um sorriso irônico, enfiando as mãos nos bolsos enquanto caminhava tranquilamente até Kevin. Ora, Kevin. Não pensei que te veria por aqui. O quê? Dando uma pausa em ser uma bateria portátil em casa? A provocação provocou uma explosão de risos entre os espectadores. A expressão de Kevin escureceu. Dev, o que você quer? Você destruiu nossa base secreta e agora tem a audácia de perguntar isso? Dev zombou e então deu uma ordem aos seus capangas. Peguem ele. Deem uma lição nesse maluco elétrico. Os olhos de Kevin se aguçaram. Ele estendeu a mão em direção a uma máquina de fliperama próxima, mas antes que pudesse tocá-la, os bandidos avançaram, agarrando-o e puxando-o para trás. Tentar drenar um pouco de suco? Nem pensar. Dev agarrou Kevin pela gola, encarando-o com um olhar furioso. Ben, que acabará de se levantar, viu a cena se desenrolar. Hora do herói, declarou ele, erguendo o Omnitrix. Bem, não. Se o vovô descobrir, ele vai surtar. Problema do Kevin. A gente devia ir embora, implorou Gwen. Ele me ajudou. Eu estou ajudando ele.
Sem hesitar, Ben correu para trás das máquinas de fliperama, bateu o Omnitrix na mesa e desapareceu num clarão de luz esmeralda. Um clarão azul cruzou o fliperama. XLR8 havia chegado. Cercado pela gangue, Kevin não tinha para onde correr. O pânico passou rapidamente pelo seu rosto. Um brutamontes corpulento, de pele escura e áspera e rosto coberto de cicatrizes, avançou, estalando os nós dos dedos. Você está acabado, aberração. Ele ergueu um punho enorme e desferiu um soco direto no rosto de Kevin. Kevin tentou se esquivar, mas 2 outros capangas o imobilizaram pelos braços. Não. O punho escuro surgiu enorme na visão de Kevin, então parou abruptamente quando um borrão azul atingiu o bandido como um furacão. Que diabos? O grandalhão empalideceu, encarando as imagens residuais que giravam ao seu redor. Os outros bandidos congelaram, recuando com medo e confusão. Hora de ir. A voz de XLR8 saiu aguda e grave enquanto ele arremessava o grandalhão pelos ares, fazendo-se chocar contra um gabinete de fliperama com um baque surdo. A visão do alienígena fez com que o resto da turma gritasse e corresse em direção à saída. Não tão depressa. O sorriso de XLR8 se alargou. Sua figura oscilava de um lugar para outro, pegando os bandidos em fuga e jogando-os sem esforço em uma fileira de máquinas de fliperama. Eles se contorciam sobre eles, gemendo e se encolhendo de dor como insetos indefesos. Não provoque mais ninguém, disse XLR8 com voz rouca. Ele acenou rapidamente para Kevin, depois se transformou num borrão de vento azul e desapareceu na noite. Do lado de fora do fliperama, Kevin estava encostado casualmente em uma parede, vestindo uma regata preta. Ao ver Ben se aproximando, seus olhos brilharam. Ei, por acaso você viu aquele velocista agora há pouco? Perguntou Kevin, curioso. Quem quer que fosse, estava se movendo rápido demais para que ele conseguisse distinguir claramente, e ele queria respostas. Ben ergueu o queixo com um sorriso presunçoso. Ele se chama XLR8. Ele é meu melhor amigo. Legal. Será que eu poderia encontrá-lo de novo qualquer dia desses? Os olhos de Kevin brilharam de interesse. Bem, devemos voltar. O vovô vai se preocupar se chegarmos muito tarde, interrompeu Gwen de repente. Antes que Ben pudesse responder, o olhar de Kevin se voltou para ela. Essa é a sua namorada? Perguntou ele, sem expressão. Os olhos de Ben se arregalaram e ele gesticulou com as mãos em um gesto exagerado de desgosto. Ah, qual é? Quem namoraria uma nerd como ela? Ela é minha prima. Kevin assentiu lentamente com a cabeça, finalmente desviando o olhar. Quer dar uma volta por Nova York, mano? Disse ele, estendendo a mão. Ben hesitou apenas por um segundo antes de sorrir maliciosamente e apertar a mão de Kevin. Vamos lá, mano, disse ele ansiosamente. Após a bronca que levará naquela manhã, a camaradagem repentina teve um impacto diferente. Parecia uma verdadeira irmandade. Ao vê-los partir, Gwen apenas suspirou e deu de ombros antes de voltar em direção à lata velha. Ao anoitecer, os dois entraram silenciosamente em um armazém. Usando seus poderes, Kevin abriu sem esforço uma caixa lacrada, tirou uma caixa de cartuchos de jogos e jogou um para Ben. O mais novo lançamento do Sumo Slammers. Desta vez, não precisa de passe VIP. Kevin sorriu de canto. Para ele, qualquer problema solucionável com poderes não era realmente um problema. Incrível. Ben abraçou o cartucho com força, os olhos brilhando de entusiasmo. Colidir. De repente, a janela de vidro ao lado deles estilhaçou-se. Cápsulas de gás lacrimogênio caíram pela abertura, rolando pelo chão em direção a eles. Capítulo 61. Oh não! Os guardas estão aqui. Kevin agarrou o braço de Ben e correu em direção à saída. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou quando a porta do armazém foi arrombada. Uma onda de forças de segurança fortemente armadas invadiu o local como uma maré crescente. Rifles a laser apontavam diretamente para os dois garotos assustados. Inúmeros pontos vermelhos de mira dançavam sobre seus corpos, prontos para disparar a qualquer momento. Parados, ordenou o capitão do esquadrão. Vocês estão cercados. Mãos à vista. Nos seus sonhos. Kevin deu um salto para frente, pulando em cima de uma escavadeira próxima. Correntes elétricas roxas crepitaram em seus braços enquanto ele dava vida à enorme máquina. Zumbido. O gigante mecânico rugiu, seu enorme braço em forma de pá erguendo-se antes de avançar em direção aos guardas como uma fera enfurecida. Abram fogo, ordenou o capitão. Ele não havia atacado antes, pensando que 2 crianças não representavam uma ameaça real. Mas aquilo estava longe de ser comum, um movimento em falso contra um indivíduo com poderes poderia significar a morte. Ele não tinha escolha a não ser usar todas as suas forças para conter a situação. Zap! Zap! Dezenas de rajadas de laser carmesim dispararam como serpentes venenosas, serpenteando pelo ar antes de atingirem a escavadeira. Em segundos, a máquina de Kevin ficou crivada de buracos fumegantes e explodiu em um monte de destroços enegrecidos, expelindo uma densa fumaça branca. Ele conseguia controlar a máquina, mas não aprimorá-la. Entretanto, Ben se escondeu atrás de uma pilha enorme de caixas. Hora do XLR8. Ele sorriu, percorrendo rapidamente as opções no Omnitrix. Selecionou o ícone do XLR8 e bateu com a palma da mão na tela. Baque. Um clarão de luz verde sinistra surgiu, e então desapareceu. No instante seguinte, um enorme inseto surgiu no meio do armazém. Seu corpo era verde folha e suas asas brilhavam levemente com um intenso reflexo metálico. Seus olhos não estavam na cabeça, mas espalhados ao longo de suas antenas, 4 orbes amarelas piscando uma após a outra.
Ah, qual é? Ao olhar para as asas em suas costas e as patas de inseto com garras abaixo, Ben percebeu imediatamente. Ele havia escolhido o alienígena errado. O inseto voador, é? Acho que vou te chamar de mosca fedorenta. Dito isso, o alienígena de asas turquesa alçou voo, provocando uma rajada de vento enquanto mergulhava em direção a Kevin. A essa altura, Kevin estava completamente cercado. Centenas de pontos de laser vermelhos varreram seu corpo. Um movimento em falso e ele ficaria crivado de buracos. Você ordenou o capitão, gesticulando para um soldado próximo ao gêmeo. Então ele se virou para os outros. Os outros vão atrás do outro garoto. Mas fiquem espertos. Se ele resistir, atire para matar. A cautela em seu tom era evidente, a façanha anterior de Kevin havia deixado todos apreensivos. Sim, senhor, responderam os guardas em uníssono. Mas antes que pudessem avançar, um violento rugido de vento rasgou o ar acima deles. O capitão paralisou, olhando para cima instintivamente e então ficou rígido. Um inseto enorme, azul esverdeado com um rosto grotesco e alienígena, estava mergulhando em direção a eles, com as asas zumbindo furiosamente. Fogo! Agora! Gritou o capitão. Se aquela coisa chegasse perto, eles estariam perdidos. Uma dúzia de guardas se apressou em mirar e abriu fogo, desencadeando uma tempestade de raios escarlates. O pânico alimentava cada disparo. Ninguém ousava recuar. Os olhos da mosca fedorenta brilharam. Suas asas afiadas como navalhas bateram num borrão enquanto ela se movia rapidamente entre os feixes de luz, girando pelo ar. Esquivou-se da maioria dos tiros, mas algumas explosões intensas atingiram seu corpo, causando uma dor aguda que percorreu seu corpo. Agindo por instinto, as antenas da mosca fedorenta pulsaram enquanto ela liberava um jato de gosma verde mal cheirosa, disparando-a contra o esquadrão abaixo. O líquido viscoso espirrou nos guardas antes que eles pudessem reagir, colando-os ao chão de concreto frio em fios grossos e viscosos. Por mais que lutassem, não conseguiam se libertar. Me solta, inseto nojento, gritou o capitão da guarda. Desculpe, não entendi. Dito isso, Insectoide agarrou o atordoado Kevin e saiu correndo do armazém, batendo as asas furiosamente enquanto disparava para o céu noturno. Relatório. Alvo à vista. Lá fora, 2 helicópteros sobrevoavam o local, seus rotores ensurdecedores cortando o ar. Potentes holofotes perfuravam a escuridão, iluminando o alienígena em fuga. Agarrando-se firmemente a Kevin, que observava com os olhos arregalados, Insectoide bateu as asas com mais força, planando a uma velocidade incrível no céu completamente escuro. Os helicópteros perseguiram o Insectoide, disparando rajadas sucessivas de projéteis laser azuis flamejantes. Cada explosão rasgava as nuvens, lançando uma chuva de energia mortal em direção a Insectoide. Tentando se esquivar, Insectoide se movia rapidamente, buscando freneticamente uma saída. Ei, por que você me salvou? Kevin gritou por cima do rugido do vento, com uma das mãos tapando o nariz. Eu sou bem, disse Insectoide com um sorriso, sua voz rouca ecoando pelo ar. Enquanto falava, fios de gosma verde e pegajosa escorriam de sua boca, espalhando-se pelo vento com um odor fétido. Eu sabia, mas cara, você fede. Kevin gemeu com uma expressão de absoluto sofrimento, quase tentado a se jogar do alto. Ele sentia como se estivesse preso dentro de uma nuvem de lixo em decomposição. Mesmo com o nariz tapado, o cheiro era insuportável. Mais uma palavra e eu te largo, rosnou Insectoide. Kevin suspirou em derrota, depois concentrou sua atenção no que estava abaixo, com os olhos atentos enquanto procurava uma rota de fuga. Olhando para a imensidão escura do oceano abaixo deles, uma ideia lhe ocorreu. Ele sorriu de canto. Bem, vamos para o centro da cidade. Se estivermos cercados de pessoas, elas não ousarão abrir fogo. Insectoide hesitou. De jeito nenhum. E se eles continuarem atirando? Confie em mim, interrompeu Kevin com confiança brilhando em seus olhos. Eles não vão. Tudo bem, vamos tentar do seu jeito. Insectoide virou bruscamente com as asas zumbindo enquanto acelerava em direção ao horizonte brilhante ao longe. O tempo para sua transformação estava se esgotando. Ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Voxax! Voxax! Os helicópteros permaneceram em sua cola, disparando mais rajadas de plasma azul escaldante. O ar uivava com o som das explosões cortando o céu, cada uma atingindo perigosamente perto. Você acha que esse inseto não morde? Rosnou a mosca fedorenta, virando a cabeça para trás. De seus 4 olhos, jorros de gosma verde e espessa jorraram, respingando nos canos do helicóptero. Bum! As armas emperraram, a energia presa detonando dentro dos canos. Os canos se estilhaçaram numa explosão flamejante, espalhando fragmentos de metal pela noite. A essa altura, Insectoide já havia mergulhado na cidade. Lá embaixo, as pessoas gritavam e se dispersavam enquanto o enorme inseto sobrevoava suas cabeças. O pânico se espalhou pelas ruas enquanto corriam para se proteger, aterrorizadas com a possibilidade de serem atingidas por sua presa. Ao não avistarem mais helicópteros atrás deles, Ben e Kevin finalmente suspiraram aliviados. Bip, bip, bip. O Omnitrix no rosto de Insectoide começou a piscar em vermelho. Sob o olhar atônito de Kevin, Insectoide mergulhou em direção a um parque próximo e pousou bruscamente na grama. Um clarão de luz vermelha surgiu e num instante, Insectoide desapareceu, Ben estava em seu lugar. Kevin se levantou sacudindo a grama de suas roupas e respirou fundo, agradecido, o ar puro. Isso era mesmo necessário? Ben murmurou revirando os olhos. Insectoide podia até ter um cheiro horrível, mas ele tinha acabado de salvar os dois.
Kevin acenou com a mão, desconsiderando com um sorriso. Então aquele velocista de antes. Era você também? Não só ele disse bem, levantando o pulso para mostrar o Omnitrix. Eu consigo me transformar em 10 alienígenas diferentes. Incrível! Os olhos de Kevin brilharam instantaneamente. Vamos, vou te levar a um lugar legal. Capítulo 62. A ferrovia subterrânea, escura e silenciosa, estava deserta. Apenas algumas lâmpadas pálidas pendiam fracamente ao longo das paredes do túnel, lançando um brilho doentio que mal penetrava a escuridão. De vez em quando, um trem passava estrondosamente, seu rugido dissipando brevemente a escuridão, apenas para desaparecer momentos depois, mergulhando tudo de volta nas sombras. Após escapar da patrulha de segurança, Kevin levou bem até aqui. Olhando fixamente para o labirinto de trilhos que se cruzavam, bem franziu a testa. Kevin, o que estamos fazendo aqui embaixo? Kevin não respondeu. Em vez disso, correu para debaixo de uma das lâmpadas piscantes e gritou. Ei, mano, me dá uma mãozinha aqui. Por quê? O que você está fazendo? Perguntou bem, confuso. Kevin era como um celular, precisava mesmo ser recarregado? Rangendo os dentes, Kevin acenou impacientemente. Eu explico depois. Só vem me ajudar a levantar. Sim, claro. Ben murmurou baixinho. Ele caminhou até lá, agachou-se atrás de Kevin e usou as duas mãos para apoiar as pernas do amigo, de modo que pudesse alcançar a lâmpada acima. Isso sim é trabalho em equipe, meu amigo, disse Kevin com um sorriso frio. Estalos ecoaram no ar enquanto ele absorvia a energia da lâmpada. Em poucos segundos, arcos brilhantes de eletricidade dançaram sobre seu corpo, como uma bateria viva vibrando com energia. Antes que Ben pudesse perguntar o que ele estava fazendo, Kevin correu até a chave de desvio da ferrovia e a agarrou com força. Foto. Um estalo metálico agudo ecoou pelo túnel quando os trilhos à frente mudaram de posição, contorcendo-se em um ângulo incomum em direção à rodovia subterrânea ao lado. Os olhos de Ben se arregalaram. Ei, o que você está fazendo? Kevin deu de ombros casualmente. Daqui a alguns minutos, um caminhão carregado de ouro vai passar por aqui. Acabei de mudar a direção dos trilhos. Assim que ele colidir com o trem, teremos uma carga inteira de ouro só para nós. Então você se transforma em XLR8, nós saímos correndo, ninguém nunca vai nos pegar. Ben balançou a cabeça imediatamente. De jeito nenhum. Isso é uma loucura. Você vai acabar matando pessoas. O sorriso de Kevin vacilou, e seu tom ficou frio. Qual é, cara? Dinheiro não cai do céu. Você devia me apoiar nessa. Não. Kevin zombou. Tarde demais. Os trilhos já foram trocados. Não dá para mudar agora. Quem disse que não há como? Ben ergueu o pulso e ativou o Omnitrix, alternando rapidamente entre as opções alienígenas. Massa cinzenta. Aquático. Vira-lata selvagem. Diamante. Ao observar a expressão determinada de Ben, um lampejo de hostilidade passou pelos olhos de Kevin. Estou te avisando, cara, não faça isso, ele rosnou. Você é egoísta demais para ser meu irmão. Ben lançou um olhar furioso. Ele selecionou o ícone do 4 braços e bateu com a mão na mesa com força. Ele usaria a força bruta de 4 braços para consertar os trilhos sozinho. Baque. Um clarão de luz verde iluminou o túnel. Mas em vez de um alienígena vermelho imponente, uma figura esguia envolta em chamas apareceu diante de Kevin. Eu queria 4 braços, não uma fogueira ambulante. Chama suspirou, encarando as palmas das mãos brilhantes, e então ergueu uma mão em chamas na direção de Kevin. Consertem os trilhos. Agora. Uma bola de fogo flamejante começou a se formar em sua palma. Ou que vigia? Kevin provocou com um sorriso irônico. Vai me zoar? Se precisar, eu te transformo em churrasco, disse Chama, sem rodeios. Então me experimente. Kevin de repente avançou para o interruptor novamente, liberando uma violenta descarga elétrica. Bum, bum, bum. As lâmpadas acima explodiram uma após a outra, espalhando estilhaços de vidro sobre os trilhos. O túnel escuro mergulhava na escuridão total. Chama congelou. Ele havia perdido Kevin de vista completamente. Agora, a única luz vinha do próprio Chama, seu corpo flamejante brilhando como uma tocha humana, iluminando apenas alguns metros ao seu redor. Esquece isso, primeiro vamos colocar os trilhos de volta no lugar. Sem hesitar, Chama moveu o braço para frente, liberando uma torrente de fogo flamejante que atingiu os trilhos retorcidos. As chamas incandescentes ardiam intensamente, amolecendo o aço endurecido em segundos. Ele se aproximou, agachou-se e agarrou o metal fundido, forçando as seções deformadas a se realinharem com a linha principal. Então, com outra onda de calor, moldou os trilhos incandescentes até que se encaixassem perfeitamente nos trilhos próximos. Com exceção de alguns pontos com aparência imperfeita, o novo trecho era quase idêntico ao original, o suficiente para que os trens circulassem com segurança. Ufa! Chama soltou um longo suspiro, admirando sua obra. Cara, eu sou um gênio. Consertar trilhos assim. Talvez eu tenha perdido minha vocação para ser maquinista. De repente, uma sombra surgiu por trás. Uma mão surgiu da escuridão, apertando com força sua garganta e drenando sua energia ardente num instante. Me solta. Chama se debateu, mas o aperto de Kevin o segurava como uma ventosa, recusando-se a ceder. Sua energia é toda minha. Kevin deu uma gargalhada descontrolada. Enquanto falava, seu corpo começou a mudar. Metade dele ficou carmesim, rachaduras incandescentes se espalharam por sua pele enquanto ondas de calor emanavam dele. Sai de cima de mim. Chama agarrou Kevin e o arremessou para longe, fazendo-o cair em uma pilha de sucata. Zumbido.
Naquele instante, um trem enorme, com as luzes acesas, avançou lentamente pelos trilhos em direção a eles. Ao mesmo tempo, um caminhão carregado de ouro passava em alta velocidade pela estrada que cruzava o cruzamento, com o motor rugindo. Eu consertei os trilhos, não deve haver nenhum problema agora, disse Chama, com as mãos na cintura enquanto observava os dois veículos se aproximarem do cruzamento. Voxas! De repente, uma bola de fogo incandescente cortou o ar, deixando um rastro de calor escaldante ao atingir a lateral do caminhão dourado. Capítulo 63. Não. Uma luz ofuscante emanou dos olhos dourados de Chama. Ele juntou as palmas das mãos e liberou uma onda de fogo avassaladora que rugiu para frente, colidindo frontalmente com a bola de fogo que se aproximava. Bum! A torrente de chamas, como um dragão de fogo enfurecido, devorou o orbe flamejante num instante, engolindo-o numa onda de calor escaldante. Barulho! O trem, brilhantemente iluminado, passou em alta velocidade, seus vagões interligados como uma serpente de aço correndo pelo subterrâneo. Ele cruzou os trilhos a toda velocidade e passou raspando pelo caminhão de carga que vinha na direção oposta, a meros centímetros. Ao cruzar a seção que Chama havia refeito, o trem deu um pequeno solavanco, mas manteve o curso continuando em segurança em direção ao horizonte. O caminhão carregado de ouro também desapareceu rapidamente de vista, seguindo em direção oposta. Momentos depois, a escuridão voltou a tomar conta do túnel subterrâneo, restando apenas duas figuras brilhantes. Ao ver o caminhão desaparecer em segurança, Chama suspirou aliviado. Pelo menos ele havia impedido o plano de Kevin antes que fosse tarde demais. Ele se virou bruscamente para a figura meio carbonizada parada sob o poste de luz, a raiva brilhando em seus olhos. Kevin, você foi longe demais. Passei dos limites? Kevin ergueu a mão, reunindo uma massa ardente de chamas na palma da mão. Aberrações como eu precisam fazer coisas ruins só para sobreviver neste mundo imundo. Bem, Tennyson, você arruinou tudo para mim hoje. Não vou te perdoar por isso. Com um grito furioso, Kevin arremessou a bola de fogo. Ela girou no ar, transformando-se em um inferno em forma de garra, que avançou em uma onda de calor violento em direção à Chama. Ainda não desiste? Então vou ter que te dar umas boas lições. Chama ergueu a mão e esmagou a garra flamejante num instante. As chamas dispersas se uniram novamente, transformando-se em uma feroz serpente de fogo. Suas presas incandescentes brilharam enquanto ela investia contra Kevin como um raio fulminante. Rangendo os dentes, Kevin estendeu seu único braço flamejante, transformando-o em um enorme martelo. Bem, Tennyson, eu nunca vou perder para você. As chamas em sua cabeça crepitaram violentamente enquanto ele brandia o martelo com toda a sua força, fazendo-o cair com força sobre a serpente de fogo que avançava. Bum! Uma explosão ensurdecedora irrompeu quando o martelo e a serpente colidiram, liberando uma onda de calor intenso que percorreu o túnel em ondas. Embora o golpe de Kevin tenha despedaçado a serpente, o impacto lançou para trás como uma pipa que se quebra. Ele caiu com força nos trilhos de aço frio. O martelo em chamas estilhaçou-se com o impacto, dissolvendo-se em vapor incandescente que se dissipou no ar. Chama ficou paralisado por um instante, encarando o corpo imóvel de Kevin. Ei, Kevin, você está bem? Ele se aproximou, caminhando com cautela. Sem ser convidada, uma lembrança passou pela sua mente, os dois no fliperama. Naquela época, Ben era um completo estranho. Kevin o convidou para jogar naquele cassino clandestino, onde só se guardavam moedas. Quando os valentões tentaram arrumar briga, Ben se transformou em XLR8 e interveio para ajudar, punindo os agressores. Se Kevin não tivesse tentado destruir os trilhos, se não tivesse ido tão longe por ganância, eles não teriam acabado assim. Ei, diga alguma coisa. Conforme Chama se aproximava, Kevin se levantou de repente, com o rosto contorcido de fúria. Um olhar assassino brilhava em seus olhos. Ele cerrou o punho, Chama surgindo ao redor dele, e o lançou para frente com um rugido violento. Bang! O soco atingiu em cheio o peito de Chama, fazendo o túnel tremer com uma explosão estrondosa. Ondas de calor se propagaram a partir do impacto, distorcendo o ar. Chama foi arremessado para trás descontroladamente, destruindo vários postes de luz antes de parar derrapando. Kevin, você me deixou realmente irritado desta vez. Rangendo os dentes de dor, o corpo de Chama se inflamou em uma labareda cegante. O fogo consumiu os destroços que o prendiam, transformando-os em cinzas flutuantes que desapareceram no ar. E daí? Kevin zombou, com a voz fria e amarga. Metade do seu corpo tremeluzia com chamas instáveis. Ninguém quer ser amigo de uma aberração como eu. Esteja você aqui ou não, tanto faz. Não. Se você estiver disposto a voltar atrás, ainda podemos ser amigos, amigos de verdade. Chama balançou a cabeça lentamente. Ele sabia que Kevin não era mau, apenas estava cego pela própria raiva e dor. Chega de conversa fiada, Ben Tennyson. Não somos mais melhores amigos. O corpo de Kevin rompeu em chamas intensas, sofrendo uma nova mutação. A metade dele que ainda tinha aparência humana foi rapidamente consumida pelo fogo e, em segundos, ele se transformou completamente em um verdadeiro Chama. Você é muito teimoso, rosnou Chama friamente. Parece que vou ter que te dar uma lição. Ele saltou para cima, invocando uma nuvem flamejante sob seus pés. Erguendo-se imponente sobre a nuvem flamejante, Chama rasgou o ar como um cometa, deixando um rastro de fogo em seu caminho enquanto avançava diretamente em direção a Kevin. O quê? Os olhos de Kevin se arregalaram em choque, completamente pego de surpresa pelo movimento repentino.
Em pânico, ele estendeu a palma da mão em chamas, lançando uma rápida saraivada de bolas de fogo incandescentes. As esferas escaldantes rasgaram o ar, irradiando um calor abrasador enquanto se precipitavam em direção à chama. Você acabou de se transformar em chama. Ainda não se acostumou com esse poder, não é? Guiando sua nuvem de chamas com precisão, Chama desviou-se sem esforço das bolas de fogo que se aproximavam. E então contra-atacou com uma rajada de chamas feroz que atingiu Kevin em cheio. Kevin gritou ao ser arremessado para trás, chocando-se violentamente contra a parede de pedra atrás dele. Rachaduras se espalharam como uma teia de aranha pela superfície. Ele caiu no chão, seu corpo tremendo fracamente enquanto as chamas ao seu redor diminuíam e começavam a se extinguir. Treinei com meu primo por tempo demais para você me vencer com apenas alguns golpes, disse Chama, com a voz calma, porém resoluta. Ele se aproximou, cada passo medido e firme, até parar sobre Kevin caído. Erguendo a mão em chamas, apontou-a em sua direção. Kevin, completamente exausto, só conseguia encará-lo, com o arrependimento inundando seus olhos flamejantes. Desculpe, bem, eu estava errado. Não deveria ter ferido pessoas inocentes para meu próprio benefício. Aquele lampejo de sinceridade nos olhos opacos de Kevin fez com que Chama parasse por um instante. Um leve sorriso cruzou seu rosto em brasa. Ele estendeu a mão, chamas rodopiando em torno de seus dedos. Kevin, fico feliz que você tenha voltado a si. Ainda somos amigos. Obrigado. Kevin entrou em contato. Mas antes que suas mãos pudessem se tocar, o Omnitrix no peito de Chama começou a piscar violentamente, pulsando em vermelho antes de explodir em luz. A transformação se desfez e a forma humana de Ben reapareceu. Ele ainda ostentava um sorriso amigável, completamente alheio ao perigo que acabará de ressurgir ao seu lado. A expressão de Kevin se contorceu em um sorriso sarcástico. Sem aviso, ele avançou sua mão flamejante agarrando o Omnitrix. Ei, Kevin, o que você está fazendo? Ben gritou, com o pânico crescendo em seu peito. Ben Tennyson, você é mesmo um idiota, Kevin riu maniacamente, puxando o relógio. Você realmente achou que eu me submeteria a você? Está sonhando. Pare. Você não pode tirar isso, não é possível. Kevin zombou, ignorando-o completamente. Apertou com mais força, puxando com toda a sua energia. Um brilho selvagem iluminou seus olhos. Se conseguisse se apoderar daquele dispositivo, seria imparável. Bum! De repente, o Omnitrix emitiu um pulso estranho. O mostrador vermelho piscou e, em seguida, ficou verde vibrante quando uma poderosa onda de energia explodiu para fora. A explosão arremessou Kevin para trás, fazendo-o cair em uma pilha de escombros. Um tênue raio de luz azul cruzou seu corpo e depois desapareceu. Ben também foi arremessado para trás, caindo em cima de uma pilha de sacos de areia. Ele olhou para o Omnitrix, que brilhava com uma luz verde, e esboçou um leve sorriso. Hora do herói. Ben girou o botão, selecionou uma opção e bateu com a palma da mão na mesa. Uma luz verde brilhante surgiu, tão intensa que Kevin teve que levantar o braço para proteger os olhos. Toca, toca, toca. Passos pesados ecoavam em meio à fumaça. Kevin ergueu o olhar, com os olhos arregalados em descrença. Uma figura imponente e musculosa emergiu da névoa, maciça com pele de pedra e irradiando puro poder, enquanto caminhava em sua direção. Capítulo 64. O túnel subterrâneo escuro era uma ruína, marcas de queimado, pedras rachadas e destroços espalhados por toda parte. Os olhos dourados de 4 braços brilhavam fracamente enquanto ele avançava, sua figura imponente projetando sombras profundas sobre os trilhos em ruínas. Ele parou diante de Kevin, que estava em chamas, imponente sobre ele. Kevin, vou te dar uma última chance, disse 4 braços, estalando os nós dos dedos como tiros. Se você não mudar, vou ter que te dar uma lição. Kevin deu uma risadinha irônica e se levantou. Então venha e tente. 4 braços não perdeu mais uma palavra. Seu enorme punho, do tamanho de uma rocha, avançou, a força descomunal rasgando o ar enquanto se chocava contra Kevin. Em um ato de desespero, Kevin estendeu a mão e liberou uma torrente de fogo flamejante que avançou diretamente em sua direção. Bum! O impacto ecoou pelo túnel. O soco de 4 braços rasgou as chamas, dispersando-as numa explosão de calor que se dissipou na escuridão. Mas Kevin estava exausto. Sua energia estava quase esgotada. Ele não conseguia acompanhar o ritmo. Kevin Levin, você mesmo provocou isso. 4 braços o agarrou pela gola como se ele não pesasse nada, o ergueu do chão e preparou um punho para golpear. De repente, a mão de Kevin estendeu-se rapidamente, agarrando com força o antebraço de 4 braços. Ha 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 ha. Você é mesmo um idiota, Ben Tennyson. Ele gargalhou com os olhos arregalados. Sua palma começou a brilhar enquanto ele drenava a energia diretamente do corpo de 4 braços. A expressão de 4 braços mudou. Nada bom. É tarde demais, rosnou Kevin. Antes que as palavras terminassem de sair de sua boca, seu corpo começou a se contorcer e inchar. Sua estrutura esguia inchou rapidamente, os músculos se expandindo grotescamente enquanto sua pele assumia uma tonalidade carmesim profunda. Em instantes, membros grossos e fibrosos substituíram seus braços, e chamas percorreram sua pele. 2 braços adicionais irromperam de seus lados, veias pulsando com energia incandescente. Ele o havia copiado. Um Kevin de 4 braços. Bom, isso vai ser divertido. Do outro lado do túnel, 4 braços se recompôs, esfregando a cabeça enquanto se levantava. Aquele soco tinha sido devastador. Tum, tum. Kevin de 4 braços avançou com passos firmes, cada um fazendo o chão tremer.
Ben Tennyson, vamos ver quem está batendo em quem agora. Seus olhos brilhavam com uma luz insana enquanto ele sorria zombeteiramente. Desta vez, não vou me conter. Quatro braços soltou um rosnado baixo e, em seguida, lançou-se para frente como uma bala de canhão, com o vento uivando ao seu redor enquanto avançava. Num instante, os dois gigantes colidiram, seus punhos se chocando com uma força esmagadora. O chão tremeu. Rochas estilhaçadas voaram em todas as direções. Quatro braços rugiu, cruzando dois de seus braços enormes para bloquear o soco de Kevin antes de cravar seus outros dois punhos no abdômen de Kevin com um impacto explosivo. Kevin grunhiu de dor, com a fúria brilhando em seus olhos. Com um grito, agarrou um dos membros de quatro braços e o arremessou para o céu. Colidir. O enorme corpo vermelho de quatro braços atravessou o teto, irrompendo na superfície acima. Ele rolou pela rua antes de parar, atordoado. Ao se orientar, percebeu que estava cercado, dezenas de pessoas o encaravam em choque. Então, o caos. Gritos irromperam. As pessoas se dispersaram em todas as direções, com terror estampado no rosto. Ah! O que é aquilo? Acabou de sair do chão. Será que é algum tipo de homem-toupeira? Tem quatro braços. Isso é assustador. Não entre em pânico ou espere. Deixe-me tirar uma foto primeiro. Uma jovem rapidamente sacou o celular, tirou uma selfie com quatro braços ao fundo, e em seguida, cambaleou para longe para se juntar à multidão em fuga. Chamem a polícia. Alguém chame a polícia. Observando a multidão aterrorizada se dispersar em todas as direções, quatro braços gemeu e cobriu o rosto com uma mão enorme. Ah, ótimo! Isso definitivamente vai parar no noticiário. Bum! Uma figura vermelho-sangue irrompeu do subsolo, caindo a poucos metros de distância. O impacto sacudiu toda a rua, levantando poeira e detritos enquanto o chão tremia violentamente. Ben Tennyson, você está acabado. O rosto de Kevin de quatro braços se contorceu em um sorriso monstruoso, seus músculos saltando como os de um titã pré-histórico, sua presença irradiando pura ameaça. Pode vir, seu maluco, respondeu quatro braços, assumindo uma posição de luta sem hesitar. No instante em que Kevin avançou, uma frota de viaturas policiais parou bruscamente nas proximidades. Dezenas de agentes das Forças Especiais de Defesa saíram em disparada, vestidos com armaduras táticas pretas e armados com rifles a laser de alta potência. Eles se moveram em formação cerrada, cercando os dois gigantes em um instante. Fogo! Gritou o capitão do esquadrão. ZZZZT, ZZZZT. Uma tempestade de raios laser dourados caiu, entrelaçando-se numa rede de luz ofuscante que se abateu sobre os dois combatentes como uma chuva torrencial. Tolos, rosnou Kevin. Ele ergueu seus braços enormes para proteger o rosto, depois agarrou um caminhão próximo e o arremessou com uma força monstruosa. O veículo colidiu contra a linha de frente dos soldados com uma explosão ensurdecedora, lançando corpos e destroços pelo ar. Um único ataque, e as forças especiais sofreram pesadas baixas. Ao ver o pânico deles, Kevin jogou a cabeça para trás e riu maniacamente. Ha 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 ha. Ele arrancou mais carros da rua e os arremessou um após o outro, explosões iluminando a área enquanto o caos tomava conta da cena. Em desvantagem numérica, as forças restantes se apressaram em recuar, solicitando armamento mais pesado. Quando a fumaça se dissipou, a rua, antes movimentada, estava irreconhecível. Terra queimada, vidros estilhaçados e pertences espalhados, deixados para trás por civis em fuga. Agora, restavam apenas os dois monstros de quatro braços. Ninguém mais ousava se aproximar. Aqueles que permaneceram escondidos só podiam observar à distância, tremendo. Agora não há mais ninguém para nos interromper, Ben Tennyson, disse Kevin, estalando os nós dos dedos com um sorriso. Quatro braços apontou para ele com voz firme. Você é mesmo um caso perdido, Kevin. Continue assim e nunca vai arranjar uma namorada. Isso me tocou profundamente. Cala a boca, rosnou Kevin, arrancando um poste de luz da calçada e brandindo-o como um porrete. Quatro braços a pegou no ar e a partiu ao meio com um só golpe. Ele rugiu e avançou, pronto para a briga. Bip, bip, bip. De repente, o símbolo do Omnitrix em seu enorme braço começou a piscar. Oh não! Uma explosão de luz vermelha o envolveu e, num instante, quatro braços voltou à forma humana de Ben. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 65. Kevin ficou paralisado, um sorriso frio se formando em seus lábios. Ben Tennyson, você está acabado. Ele estendeu o braço carmesim, agarrou a Lamborghini ao lado e se preparou para arremessá-la contra o aterrorizado Ben. Bip, bip. Uma buzina estridente cortou a tensão. O motor da lata velha rugiu, avançando com um estrondo ensurdecedor até parar bruscamente ali perto. Com um estrondo alto, o vovô Max arrombou a porta e saltou para fora. Ele pegou a pistola que o Six havia deixado cair antes e apontou-a diretamente para o Kevin de quatro braços. Ninguém machuca meu neto. Ele rosnou com uma determinação arrepiante brilhando em seus olhos. Ao lado dele, Gwen ergueu a mão, conjurando um feroz dragão de água que se enroscou no ar, pronto para atacar. Vovô, Gwen. Um alívio inundou o rosto de Ben. Seu peito apertou de emoção e lágrimas ameaçaram cair. Só agora ele realmente entendia. A rigidez do avô sempre vinha do amor. E Gwen, sua prima nerd, mesmo que o provocasse o tempo todo, nunca hesitaria em se arriscar para protegê-lo. Parece que eles são importantes para você, zombou Kevin. Nesse caso, nenhum de vocês sairá daqui vivo. Ele arremessou o carro que tinha nas mãos em direção ao vovô Max. Vovô, cuidado, gritou Ben. Alma do dragão da água.
A voz de Gwen ecoou enquanto ela ordenava ao dragão de água enfurecido que atacasse. Bum! O dragão rugiu, seu corpo envolto em uma névoa densa e poder explosivo. Ele se chocou contra o carro, despedaçando-o. Estilhaços de metal e vapor caíram como chuva, espalhando-se pelo chão molhado. Bem, vem aqui, gritou o vovô Max. Ben assentiu com a cabeça e correu em direção à lata velha. Tentar fugir? Nem pensar. Kevin de 4 braços arrancou uma árvore próxima do chão e a arremessou com uma força assustadora. O tronco enorme voou em direção a Ben com um estrondo ensurdecedor. Zap! No último instante, a arma laser do vovô Max disparou um raio carmesim cegante, cortando a árvore em vários pedaços fumegantes que caíram no chão. Vovô! Ben o alcançou e o abraçou com força. Ele se lembrou da briga que tiveram mais cedo, de como saiu furioso depois de roubar aquele jogo, convencido de que Kevin era o único que o entendia. Agora, finalmente, ele via a verdade. Apenas sua família se importava de verdade. O avô Max bagunçou o cabelo de Ben e, em seguida, deu um passo à frente protetor, com os olhos semicerrados. O que está acontecendo? Como ele consegue copiar a forma alienígena do idiota? Perguntou Gwen, franzindo a testa para a figura monstruosa que era a cópia exata do 4 braços. A gente conversa depois, disse o avô, erguendo o revólver. Primeiro, a gente derruba esse bruto. Kevin riu, indiferente à arma apontada para ele. Vocês dois acham que podem me parar? Não me façam rir. Ele deu um impulso com o chão, quebrando o asfalto sob seus pés. Como uma flecha disparada, ele se lançou em direção ao vovô Max a uma velocidade incrível. O avô disparou repetidamente, feixes de luz atingindo o corpo de Kevin com precisão perfeita, mas sua pele resistente como pedra absorveu cada impacto. As explosões mal diminuíram. Ao lado deles, Gwen lançou flecha aquática após flecha aquática, mas os ataques apenas respingaram inofensivamente no corpo de Kevin, transformando-se em névoa que desapareceu no ar. Em segundos, Kevin estava diante do vovô Max. Com um único golpe derrubou a pistola laser de suas mãos. Em seguida, suas garras vermelhas avançaram, agarrando firmemente a garganta do vovô Max enquanto o erguia no ar. Já que você é o avô do Ben Tennyson, você está sem sorte. Kevin de 4 braços cerrou os punhos, pronto para atacar. Soltem meu avô. Gwen, sem magia, agarrou desesperadamente a perna da calça de Kevin, mas foi puxada pela gola. Prima do Ben Tennyson. Os olhos deformados de Kevin se arregalaram enquanto ele observava a bela garota à sua frente, seu olhar repleto de emoções conflitantes. Por algum motivo, uma sensação desconhecida surgiu dentro dele. Uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Bem, corre. O avô Max cerrou os dentes, com a respiração cada vez mais ofegante. Soltem meu avô e meu primo. Ben avançou rapidamente, brandindo seus punhos pequenos e golpeando as pernas grossas de Kevin. Mas era como uma efêmera tentando sacudir uma árvore completamente inútil. Kevin encarou Gwen por um longo momento antes de finalmente colocá-la no chão. Não importava como ela o atingisse, ele não reagia. Eu não bato em mulheres, murmurou ele baixinho. Soltem meu avô. Ao ouvir essas palavras, a atenção de Kevin mudou instantaneamente. Ele agarrou Ben pela perna e o levantou do chão. Você está pedindo para morrer, ele rosnou, lançando um olhar feroz enquanto seus braços se tensionavam. O rosto do vovô Max ficou vermelho, as veias saltaram e os olhos ficaram injetados de sangue. A raiva queimava dentro dele. Ele havia salvado inúmeras vidas, e agora não conseguia nem proteger o próprio neto. Em seus ouvidos ecoavam os soluços de Gwen e a voz embargada de arrependimento de Ben. Sua consciência começou a ficar turva, memórias do passado passando diante de seus olhos, os encanadores, o nulificador, Verdona chileno. Deixe-nos ir. De repente, uma figura esguia apareceu no final da rua. Ao ouvir aquela voz, uma faísca de esperança acendeu-se nos olhos vermelhos de Ben. Lutando contra o aperto sufocante, ele chutou com toda a sua força, sacudindo um dos sapatos. Baque! Kevin de 4 braços não conseguiu se esquivar, levando uma bolada de sapato imundo direto no rosto. Instantaneamente, um fedor nauseabundo invadiu suas narinas, o cheiro de frieira. Ele engasgou violentamente, curvando-se enquanto vomitava incontrolavelmente no chão. Sua mão enorme arremessou avô e neto para longe, fazendo-os cair em cima de um carro próximo. Ao ver isso, Gwen correu em pânico. Só depois de se certificar de que eles estavam ilesos, ela soltou um suspiro trêmulo de alívio. Enquanto isso, Kevin agarrava o pescoço avermelhado, vomitando dolorosamente enquanto lutava para respirar. Que fedor! Que fedor! É ainda pior do que o inseto gigante de Ben Tennyson. Nesse instante, aquela voz falou novamente. O que você está vomitando também tem um cheiro bem ruim. Kevin ergueu os olhos, franzindo a testa. Diante dele estava um rapaz alto, magro e de cabelos negros, seus olhos calmos observando com uma indiferença distante. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Kevin de 4 braços rugiu furioso. Se você quer morrer, posso realizar esse desejo agora mesmo. Lúcia não disse nada. Seu olhar permaneceu frio. Ele ergueu lentamente o relógio, ativou a tela holográfica, mudou de modo e pressionou um botão. Os movimentos foram suaves, seguros e precisos. Bum! Uma explosão de luz esmeralda irrompeu, e uma figura imponente materializou-se diante de Kevin de 4 braços. Capítulo 66. Sua pele era de um castanho escuro, seu físico excepcionalmente forte, com membros superiores grossos e poderosos que irradiavam uma força bruta e selvagem.
Seus olhos pequenos e penetrantes estavam bem abertos enquanto ele movia seu corpo enorme para frente, cada passo pesado e deliberado. Toca, toca. Cada passo que dava deixava marcas profundas de garras no pavimento, rodeadas por rachaduras semelhantes a teias de aranha que se espalhavam, causando arrepios na espinha. Jim. Missão de hacker alienígena acionada. Derrote Kevin de 4 braços. Recompensa. Herói alienígena aleatório? Uma série de notificações ecoou na mente do enormossauro. Em uma cabine telefônica distante, o vovô Max massageou o pescoço dolorido, olhando para a figura colossal ao longe. Um leve sorriso de alívio surgiu em seu rosto. Lucian finalmente voltou, murmurou ele com um sorriso discreto. Parecia que o plano de fantasmático havia falhado. Lucian estava são e salvo. Incrível! O primo voltou, e virou um enormossauro. Ben gritou animado antes de tossir algumas vezes. A dor de Kevin o ter estrangulado mais cedo ainda persistia em sua garganta. Um olhar de alívio suavizou os olhos de Gwen, dissipando o medo e a tensão que ela sentirá momentos antes. Enquanto Lucian estivesse ali, ela se sentia completamente segura, como se nada no mundo pudesse assustá-la. O enormossauro é tão forte que com certeza vai acabar com aquele esquisito do Kevin. Ben deu uma gargalhada sonora. Kevin? O avô ergueu uma sobrancelha, um pensamento lhe ocorrendo de repente. Qual é o nome completo dele? Kevin Levin. A resposta atingiu o vovô Max como um raio. Ele se virou para olhar para Kevin de 4 braços novamente, com o coração tremendo violentamente. Kevin Levin, com o poder de absorver energia, não havia dúvida, era ele. Bum! Uma explosão estrondosa rasgou o ar quando o enormossauro e Kevin de 4 braços se chocaram, 2 titãs pré-históricos colidindo em uma tempestade de força bruta. Seu poder descomunal sacudiu o chão, o ar vibrando a cada golpe devastador. Punhos se chocavam contra a carne com um impacto estrondoso, cada soco desencadeando violentas rajadas de vento que uivavam pelo campo de batalha. E quem diabos é você estragando a minha diversão? Rosnou Kevin de 4 braços, agarrando uma placa de sinalização próxima e arremessando-a diretamente contra seu oponente. Enormossauro enfrentou o ataque de frente, esmagando a placa de sinalização em inúmeros fragmentos que se espalharam pelo chão. Deixe-me mostrar a você o que é o verdadeiro poder. Uma luz verde brilhou nos olhos do enormossauro enquanto ele avançava, suas pernas enormes o impulsionando como um tanque em disparada. Seus músculos ondularam sob a pele grossa enquanto ele cerrava seus punhos gigantescos e desferia um soco poderoso. O rosto de Kevin de 4 braços se contorceu em alarme. Ele rapidamente ergueu os 4 braços para bloquear o golpe iminente. Bum! A colisão provocou ondas de choque pelo chão. A força descomunal do soco do enormossauro fez Kevin ranger os dentes de dor, seus pés deslizando para trás descontroladamente. Faíscas voaram enquanto suas garras arranhavam o asfalto rachado. Minha força supera a sua. Com um rugido, o enormossauro liberou toda a sua força, desferindo um único soco devastador que arremessou Kevin contra uma parede de pedra. O impacto fez a rua inteira tremer. Isto é impossível. Kevin de 4 braços exclamou ofegante, agarrando o peito enquanto lutava para se levantar. Nada é impossível. Você já perdeu. A voz profunda e ressonante do enormossauro ecoou enquanto ele avançava lentamente. É mesmo? Kevin zombou friamente, rapidamente pegando areia e cascalho do chão e atirando-os na direção dos olhos de seu oponente. Enormossauro desviou com facilidade, agarrando o punho atacante de Kevin com uma de suas mãos enormes, pronto para arremessá-lo para longe. Mas Kevin já havia previsto isso. Com um movimento brusco do corpo, ele ergueu os 2 braços em um ângulo estranho, agarrando firmemente os ombros do enormossauro. Você está acabado, lagarto estúpido. Kevin de 4 braços rugiu, desferindo seu soco final direto no rosto do enormossauro, lançando-o para trás pelos ares. A figura gigantesca voou pelo campo de batalha, e Kevin se lançou atrás dela como uma fera descontrolada, cobrindo a distância em um único salto. Num instante, ele estava ao lado do enormossauro. Kevin estendeu seu braço carmesim, agarrando o tornozelo do enormossauro. Firmando os pés no chão, girou a cintura e balançou com toda a sua força, girando o corpo colossal do enormossauro como um martelo. Voxax! O brutal Kevin de 4 braços usou a si mesmo como eixo, girando descontroladamente enquanto arremessava o enormossauro pelo ar. Rajadas violentas uivavam para fora, levantando poeira, detritos e fragmentos de plástico que espiralavam pelo coração do campo de batalha. Morra! Rugiu Kevin soltando. Bum! Num instante, o enormossauro foi lançado pelos ares como uma pipa sem linha, impulsionado por uma explosão de violenta energia cinética, antes de se chocar violentamente contra um prédio imponente. Colidir. A estrutura, outrora robusta, desmoronou instantaneamente, desmoronando como um tofu frágil. Inúmeros pedaços de concreto e vergalhões retorcidos caíram como chuva, soterrando o enormossauro sob os escombros. Primo, gritou Gwen, alarmada. Os olhos de Ben se arregalaram em descrença. Será que seu primo realmente não era páreo para Kevin? Apenas o vovô Max manteve a calma. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele os tranquilizava. Não se preocupe. A verdadeira força do enormossauro ainda nem foi revelada. Naquele instante, Kevin de 4 braços estava de pé do lado de fora das ruínas, sua figura volumosa pairando ao luar. Que lagarto patético! Você não é nada de especial. Kevin zombou, fazendo um gesto de desdém com o polegar. Mas antes mesmo que suas palavras se dissipassem, o chão sob seus pés começou a tremer violentamente.
Os prédios ao redor estremeceram, como se o próprio mundo estivesse desabando. Em meio aos escombros à frente, uma garra colossal emergiu, afastando os destroços com facilidade. O enormossauro ergueu-se em toda a sua altura, imponente diante de Kevin. Agora enorme, suas costas eram revestidas de placas duras e irregulares que brilhavam sob o luar. Erguia-se majestosa e imponente como um deus da guerra invicto, cuja mera presença era suficiente para fazer os inimigos tremerem. Num instante, Kevin de 4 braços foi engolido pela sombra gigantesca. Comparado ao enormossauro colossal, ele parecia completamente insignificante. Essa era a habilidade especial do enormossauro, a gigantificação. Seu corpo, que antes tinha aproximadamente o mesmo tamanho que o de 4 braços, cresceu para quase 20 metros de altura em segundos, aumentando enormemente sua força e poder destrutivo. Por um instante, disse Enormossauro lentamente, com sua voz ecoando pelas ruínas, eu realmente fiquei sério. Apesar da série de ataques iniciais de Kevin, a pele grossa e a incrível resistência do Enormossauro o tornavam praticamente invulnerável a danos físicos. Isso é trapaça. Se você tiver coragem, encolha-se e lute comigo de novo, mais 300 rounds. A voz de Kevin de 4 braços vacilou. Diante da criatura gigantesca, ele mal conseguia conter o medo. Não há necessidade. O enormossauro cerrou seu enorme punho marrom, o poder pulsando enquanto ele desferia um golpe com um estrondo ensurdecedor. O rosto de Kevin palideceu. Ele ergueu freneticamente os 4 braços numa tentativa desesperada de bloquear o golpe iminente. Bum! O impacto foi como um trovão. O punho gigantesco do enormossauro esmagou Kevin contra o chão, e a força bruta abriu uma cratera enorme na terra. Uma onda de choque rompeu do ponto de impacto, varrendo a área com a força de um furacão. Carros destruídos, árvores e destroços foram arrastados pela tempestade furiosa, estilhaçando janelas ao longo das ruas em uma cascata ensurdecedora de vidro. Enormossauro recuou o punho. Kevin de 4 braços jazia inerte na cratera, o rosto desprovido de qualquer traço de luta ou cor. Em pouco tempo, seu corpo musculoso começou a encolher, retornando ao tamanho normal em um ritmo visível. Derrotou com sucesso Kevin de 4 braços. Obteve um baú de genes alienígenas aleatório. Pode ser aberto a qualquer momento. Olhando para a figura frágil lá embaixo, Kevin jazia imóvel, com os olhos bem fechados, encolhido na lama imunda. Enormossauro estendeu uma mão enorme, prestes a agarrar Kevin, que estava inconsciente. De repente, tênues faíscas azuis brilharam nas roupas rasgadas de Kevin. Em segundos, seu corpo explodiu em chamas, transformando-se em um flamejante chama. O fogo rugiu por todo o seu corpo, ondas de calor distorcendo o ar ao seu redor. Ao perceber a mudança, Kevin se levantou cambaleando. Ele olhou horrorizado para suas mãos em chamas. Uma onda de dor lancinante percorreu todo o seu corpo enquanto sua forma começava a mudar novamente. Pressentindo o perigo, o enormossauro brandiu seu poderoso braço, desferindo um soco brutal direto no fosso em chamas. Mas no instante em que seu punho acertou o alvo, não houve calor, apenas um frio arrepiante e sinistro. Assustado, o enormossauro recuou o punho. Aglomerados de terra úmida se desprenderam de seus nós dos dedos, espalhando-se pelo chão. Ao olhar para dentro da cratera, seus enormes olhos reptilianos se arregalaram em choque. Capítulo 67. O céu noturno infinito cintilava com estrelas sob uma lua prateada que pairava no alto, lançando suaves raios de luz sobre a terra. Rachadura. Um relâmpago púrpura rasgou os céus tranquilos. O trovão ribombou em seu rastro, ensurdecedor e selvagem, despedaçando a quietude da noite. Inúmeras nuvens negras de tempestade, exalando um odor forte e salgado, varriam o céu, bloqueando o luar. O vento uivava no ar, cobrindo o campo de batalha em ruínas abaixo. Uma garoa fina, delicada como fios de seda, caiu na cratera lamacenta. Dentro dela flutuava uma figura fantasmagórica, pele branca como cinza, um único olho violeta brilhante que piscava fracamente aparecendo e desaparecendo. Por quê? O que está acontecendo com o meu corpo? A voz de Kevin soou rouca e cheia de incredulidade enquanto ele olhava para as próprias mãos. Gotas de chuva caíam incessantemente do céu, pousando em suas palmas pálidas, contudo, elas o atravessavam, como se ele nem fosse sólido. Fantasmático. O olhar de Enormossauro se estreitou. Então Kevin havia absorvido o poder do Omnitrix de Ben, afinal. Não muito longe dali, dentro de uma cabine telefônica rachada, Ben se encostou no vidro embaçado, olhando com os olhos arregalados para a figura espectral na chuva. Como isso é possível? Por que Kevin consegue se transformar no fantasmático? Sua mente girava em descrença. Ele não havia se transformado, e Kevin não havia drenado nenhuma energia dele. O avô Max franziu a testa profundamente. Bem, o Kevin não mexeu no seu relógio, mexeu? Ele já tinha visto esse tipo de poder antes, e ninguém o entendia melhor do que ele. Ben pensou por um instante e então assentiu. Quando Kevin se transformou em chama, ele agarrou meu relógio e tentou arrancá-lo. Mas aí ele foi arremessado para longe. Como ele foi arremessado para longe? O rosto do avô escureceu. Ben deu de ombros. Não faço ideia. Talvez ele tenha disparado o alarme do relógio. Isso liberou uma onda de energia estranha que nos separou. O avô Max suspirou, balançando a cabeça, mas sem dizer mais nada. Vovô, você não acha que o Kevin copiou todos os poderes alienígenas do Ben, acha? Perguntou Gwen, preocupada. O avô Max assentiu levemente com a cabeça, sua expressão ficando ainda mais séria enquanto olhava para o campo de batalha. Bum!
Um relâmpago rasgou o céu, iluminando a rua devastada com uma luz branca e intensa. O vento rugia como uma fera, açoitando as árvores até que seus galhos se curvassem e suas folhas se espalhassem como confete. De um canto mergulhado na sombra, uma silhueta escura passou rapidamente, deixando para trás um frio arrepiante. Sob a chuva, o imponente enormossauro permanecia imóvel, seus enormes olhos verdes brilhando de forma sinistra na escuridão. Jatos de água desciam em cascata por sua cauda grossa, ondulando pelas poças abaixo e desaparecendo na lama. Não me admira que aquele soco não tenha acertado. Você se transformou no fantasmático, disse Enormossauro em um tom grave e retumbante. Kevin pescou, a compreensão surgindo. Seus olhos fantasmagóricos roxos brilharam enquanto ele murmurava. Agora entendi. É aquele relógio do Ben Tennyson. Vamos ver em que mais posso me transformar. Ele se concentrou, invocando o estranho poder que existia dentro de si. Zap! Uma dor aguda e agonizante percorreu todo o seu corpo, como se cada célula gritasse ao mesmo tempo. Era como se milhões de formigas estivessem roendo sua pele, arrancando-lhe um gemido tenso da garganta. Em pouco tempo, seu corpo branco fantasmagórico começou a se transformar novamente, tornando-se sólido, cristalino e brilhando em um verde esmeralda. Através dos olhos brilhantes do enormossauro, a forma de Kevin se solidificou no poderoso diamante. Perfeito! Estava à espera disto. Enormossauro ergueu seu punho do tamanho de uma montanha e o desferiu com força, derrubando-o. Pego de surpresa, Diamante foi esmagado contra o chão. Fragmentos afiados de cristal verde se desprenderam de seu corpo, espalhando-se pela rua em uma chuva deslumbrante. Droga! Você acha que sou tão fácil de derrotar? Diamante rosnou entre dentes cerrados enquanto seu corpo começava a se transformar mais uma vez. Uma camada de magma vermelho derretido espalhou-se sobre o cristal verde, preenchendo as rachaduras que percorriam seu corpo. Um calor escaldante irradiou para fora, queimando o chão sob seus pés até que este chiou e soltou fumaça. Chama ergueu ambas as mãos, formando duas bolas de fogo flamejantes antes de arremessá-las em direção ao imponente enormossauro. Sem sentido. Enormossauro brandiu suas garras gigantescas, desviando as bolas de fogo. Elas explodiram no ar, dissolvendo-se em nuvens de vapor. Então, com uma pisada poderosa, estilhaçou o chão sob seus pés e avançou como uma montanha em queda, atingindo o alienígena em chamas. Bum! O impacto ecoou como um trovão. A rua inteira tremeu, prédios desmoronaram e árvores quebraram com a onda de choque. Sob o pé enorme, uma pequena criatura azul, parecida com um sapo, saiu correndo dos escombros. Ela disparou com suas perninhas ágeis, fugindo o mais rápido que pôde para a noite tempestuosa. Massa cinzenta, eu te vejo, rugiu o enormossauro, estendendo seu braço enorme e golpeando seu oponente com ele. Assim como na história original, transformar-se em um dos heróis alienígenas do Omnitrix não alterava apenas as características físicas, mas também influenciava sutilmente a personalidade. O impulsivo besta, o espirituoso artrópode, o constante e honesto enormossauro, cada forma vinha com seus próprios instintos. Aliás, na primeira vez que Ben se transformou em besta, ele enlouqueceu, atacando tudo que via pela frente até que alguém o detivesse. Se Lucian fosse o mesmo de sempre, jamais teria gritado antes de atacar. Baque! A palma da mão do enormossauro bateu com força no lugar onde a massa cinzenta estivera, mas no instante seguinte, o minúsculo alienígena se dissolveu em um rastro de líquido preto e verde que espirrou em um Rolls-Royce próximo. Atualizar. Em segundos, a forma líquida fundiu-se completamente com o carro de luxo, remodelando-o enquanto circuitos verdes e elegantes pulsavam por sua carroceria. As laterais do veículo transformaram-se em dois canhões de energia verde, brilhando com uma fria luz tecnológica. Uma lente verde acendeu no para-brisa. Era o olho do Ultra T. Piscou de forma zombeteira enquanto uma risada fria ecoava pelos alto-falantes. Procurando carona, lagarto idiota? As palavras fizeram o sangue de enormossauro ferver. Sua cauda chicoteou furiosamente, avançando em direção a Ultra T com força esmagadora. O Rolls-Royce verde acelerou o motor e disparou num instante, escapando por pouco do impacto. Seus canhões laterais giraram e abriram fogo, lançando uma chuva de balas verdes incandescentes que rasgaram o ar, cada uma carregando uma violenta energia cinética. E isso não foi tudo. O olho de Ultra T brilhou novamente, liberando um poderoso raio laser que rasgou a chuva, cortando o ar como um dragão esmeralda rugindo enquanto avançava em direção ao seu alvo. A saraivada de balas atingiu o enormossauro em cheio, faíscas voando por sua pele grossa, mas seu corpo era como uma armadura viva. Com um rugido estrondoso que fez o chão tremer, o enormossauro abriu caminho em meio ao ataque e investiu direto contra o Rolls-Royce. Ele ergueu sua mão enorme e a desferiu com força, esmagando o carro até reduzi-lo a um monte de metal retorcido. A forma líquida do Ultra T se espalhou pelo chão, fluidos pretos e verdes se misturando às poças de água da chuva. Morrer! Enormossauro rugiu, agarrando uma pedra próxima e arremessando-a para baixo. Voxas! A poça de líquido repentinamente ganhou vida, lançando-se para frente antes de se transformar no ar em uma criatura feroz semelhante a um peixe, que pousou aos pés do enormossauro. Aquático abriu suas mandíbulas repletas de lâminas e mordeu com força o pé de enormossauro. Capítulo 68. Foto. Uma dor aguda e lancinante surgiu do pé do enormossauro, fazendo-o mostrar os dentes em agonia. Seu monstro! Esses dentes são afiados demais! Rosnou ele, agarrando Aquático e jogando-o com força no chão.
Aquático soltou um lamento de dor, quase desmaiando com o impacto. Mas cerrou os dentes apesar da dor e se transformou novamente, desta vez em uma criatura selvagem e feroz. Seu corpo era coberto por uma pelagem eriçada amarelo-alaranjada que se eriçava como agulhas de aço. Não tinha olhos, apenas uma boca repleta de presas afiadas como navalhas. Besta deu um impulso com as pernas, desviando agilmente do soco gigantesco de Enormossauro. Num movimento rápido, saltou para o braço de Besta, abrindo caminho com suas garras em direção à sua cabeça. Com um rosnado feroz, ergueu suas garras afiadas e reluzentes sob a chuva, e o atacou com um golpe de espada. Enormossauro o afastou com um golpe poderoso, fazendo-o cair no chão. Aproveitando o momento, ele arrancou uma árvore próxima do chão e a arremessou como uma lança, golpeando-a em direção à Besta. Besta desviou-se, escapando por pouco do golpe devastador. Saltou para cima de um prédio próximo, pulando de parede em parede antes de se lançar novamente contra Enormossauro. O Enormossauro, pego em pleno movimento, não conseguiu se esquivar a tempo. As garras da fera selvagem arranharam seu rosto, deixando uma marca branca superficial. Enfurecido, Enormossauro estendeu sua mão enorme, tentando agarrar o selvagem que se agarrava à sua cabeça. Estalo. No instante seguinte, asas irromperam das costas de Besta. Sua forma cintilou e se transformou, dando origem a um grande inseto verde. A mosca fedorenta abriu as asas e alçou voo, desviando-se das garras do Enormossauro enquanto alçava voo no céu noturno. Experimente isto. Vamos ver se você gosta do cheiro. Dos olhos em ambos os lados da cabeça de insectoide, vários jatos de gosma verde jorraram. Cortaram o ar com um fedor repugnante, mirando diretamente no rosto de Enormossauro. Agindo rapidamente, o Enormossauro agarrou uma grande rocha e a ergueu como um escudo, bloqueando a lama que se aproximava. Pode ficar com isso para você, seu percevejo fedorento. Ele balançou o braço com força, arremessando a pedra como um projétil em direção à insectoide. A mosca fedorenta desviou-se para o lado, escapando por pouco da pedra que se aproximava. Mas antes que pudesse reagir novamente, uma sombra gigantesca surgiu sobre ele. Enormossauro avançou e golpeou o chão com sua palma enorme, derrubando o insectoide do céu e jogando-a contra a terra. Ele prosseguiu com uma série de socos brutais, cada golpe atingindo o solo como um trovão. As imagens residuais de seus punhos cortando o ar enquanto ele esmagava a insectoide contra o chão. O chão tremeu violentamente. Poeira, pedras e chuva se misturavam no caos. Quando o Enormossauro finalmente retirou o punho, uma cratera gigantesca, com dezenas de metros de largura, havia se formado diante dele. Lá dentro jazia Kevin, de volta à forma humana, seu corpo coberto de feridas e mal se agarrando à vida. O Enormossauro ergueu um pé enorme, pronto para acabar com tudo. Espere, Lucian. A voz do vovô Max ecoou enquanto ele corria em sua direção, com Ben e Gwen logo atrás. Seus cabelos grisalhos estavam grudados na cabeça por causa da chuva, e suas roupas encharcadas colavam em seu corpo exausto. Ele parecia mais abatido do que nunca. Enormossauro congelou. Após uma breve pausa, baixou o pé e virou-se para o avô sem dizer uma palavra, aguardando uma explicação. Vovô, por que estamos impedindo ele? Perguntou Ben. O Kevin é malvado. Ele quase nos matou agora mesmo. Por que deixá-lo viver? O avô Max ofegou com a voz embargada. Antes não faria diferença, mas agora, eu não consigo. Por causa de seu pai. Os olhos do Enormossauro se estreitaram. Um arrepio repentino percorreu o ar. Estalo. Um borrão roxo rasgou a chuva, avançando como uma serpente venenosa direto para o corpo de Kevin, e desapareceu. Droga, fantasmático! Rugiu Enormossauro, estendendo imediatamente a mão para agarrá-lo. Mas naquele instante, os olhos de Kevin se abriram de repente, brilhando com um violeta sinistro. Seu corpo inteiro se ergueu bruscamente, movendo-se com velocidade sobrenatural enquanto escapava das garras do Enormossauro. Estalo. Um clarão ofuscante de luz púrpura cortou o céu tempestuoso, iluminando tudo abaixo. O rosto pálido de Kevin se contorceu em uma careta, seus olhos brilhantes ardendo com uma luz fantasmagórica, fria, ameaçadora e desumana. Deixa eu ver se consigo voltar a ser eu mesmo. Kevin sorriu. No instante em que as palavras saíram de sua boca, seu corpo se tornou indistinto e se dissolveu em uma forma fantasmagórica e translúcida. Um espectro pálido e horripilante à deriva na chuva. Ai não, isso está muito feio. Meu visual original era muito melhor. O fantasma arrancou sua camada externa branca, revelando uma forma roxa retorcida com um rosto assustador, semelhante a uma caveira, invertido no topo do pescoço. O rosto do vovô Max endureceu. Ectonurite. Devolva o corpo daquele menino. Este corpo é tão conveniente. Por que eu desistiria dele? Fantasmático zombou com uma voz fria e sarcástica. Chega de conversa. Vamos lutar. Rugiu Enormossauro, investindo diretamente contra a figura fantasmagórica em meio ao aguaceiro. De repente o Omnitrix em seu peito brilhou, liberando uma explosão de luz vermelha antes de revertê-lo de volta à sua forma original, Lucian. Ei! Fantasmático apontou para si mesmo, depois para Ben e Lucian. 2, 3. 3 hospedeiros perfeitos. Qual devo escolher? Continue sonhando, aberração. Ben disparou, batendo com a palma da mão no Omnitrix. Baque. Um clarão de luz esmeralda brilhou, e Chama endireitou as costas, com chamas irrompendo em sua forma original ao aparecer. A chuva caía torrencialmente sobre seu corpo derretido, sibilando e crepitando com vapor. Gwen levou a mão à testa.
Você deve estar com muito calor para achar que se transformar nisso no meio de uma tempestade seja uma boa ideia. Mesmo assim, suas mãos já brilhavam com energia mágica, com a magia se formando entre seus dedos. Chama balançou a cabeça. Você não entende, idiota. Quando se trata de torrar um fantasma, o fogo é a melhor arma que existe. Em instantes, Chama e Gwen avançaram, confrontando o fantasmático de frente em uma violenta troca de luz e energia. O vovô Max sacou a pistola prateada da cintura, aquela que um dia pertenceu a Six Six. A munição estava quase acabando. Ele respirou fundo, se fortalecendo, e então avançou para a batalha. Ele precisava recuperar o corpo de Kevin. Desta vez, ele se recusou a ficar de braços cruzados e se arrepender depois. A chuva torrencial encharcou Lucian até os ossos. Olhando fixamente para o brilho carmesim do Omnitrix, seus pensamentos corriam soltos. Então, um brilho intenso surgiu em seus olhos. Quando derrotou Kevin mais cedo, ele não desbloqueou um novo gene alienígena. E se bem se lembrava, a primeira ativação não exigia carregamento. Ele podia se transformar instantaneamente. Abrir um baú genético alienígena aleatório, pensou Lúcia em silêncio. Baú aberto com sucesso. Herói alienígena. Snarió adquirido? Nota. Cada novo gene garante uma transformação inicial perfeita. Transformações futuras exigirão carregamento. Snarió? Lucian piscou. Nada mal. Essa é bem forte. Bip bip. Um sinal sonoro claro soou quando a tela de calibração do Omnitrix voltou a ficar verde, pronta para uso imediato. Dessa vez havia apenas uma forma disponível. O novo herói, Snarió. Lucian pressionou o relógio, invocando a projeção holográfica de Snarió antes de batê-lo com força no chão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.